Então, assim, quando eu pergunto para o aluno, quantas provas você está fazendo, né? Pô, você vai fazer uma prova, pode ser daqui 60 dias, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano, né? Ou o pessoal que está no ensino médio, daqui 2 anos, né? Independente de quando que você vai fazer essa prova, mas você está estudando para fazer uma prova, né? Então, se você está estudando para fazer uma prova, você precisa fazer provas em casa, né? Você precisa simular o campo de batalha, porque a prova ela foi desenhada, ela foi feita para você errar, tá? Então, quando eu pergunto para a pessoa, tu tá fazendo provas? Não, tô só vendo videoaula e fazendo questões. Não, provas eu só vou fazer lá no final. Agora não vou fazer porque eu não tenho base. Quando o sujeito fala isso para mim, é um sinal que esse cara não vai passar. E eu tô falando aqui para vocês, é importante que vocês entendam, que o que eu tô falando aqui para vocês é um conhecimento que tem uma evidência, né? Então eu tenho evidências, tanto do ponto de vista de aprendizagem, né, neurociência, como dados práticos, né? Então eu recebo muitas mensagens, né? Eu tenho milhares de seguidores nas redes sociais, as pessoas conversam comigo e ali eu consigo identificar alguns padrões de comportamento, né? E esse é um padrão de comportamento que eu percebo muito, que é quando a pessoa ela manda uma dúvida para mim, eu pergunto, tá, beleza, meu querido, quantas provas você está fazendo por semana? Ah, eu não fiz nenhuma ainda, estou há 1 mês, 2 meses, 3 meses estudando e não fiz nenhuma prova. Pum, esse é um sinal para mim que esse cara vai ser reprovado. É a mesma coisa, você vai correr uma maratona, né? Pô, vou correr uma maratona. Aí você vai lá, se inscreve para a maratona, faz a sua inscrição. E aí, em vez de você praticar, correr na rua, né, treinar a tua musculatura, treinar a tua resistência cardiopulmonar para correr essa maratona, não, você fica em casa vendo vídeo no YouTube. Você fica lendo livros de como correr. Não, você tem que ir para a rua correr, porque é isso que vai te colocar, que vai fazer você conseguir esse resultado de correr uma maratona. É a mesma coisa nos estudos. Se você vai fazer uma prova, você precisa fazer provas, mesmo sem base. Por quê? Porque praticando, errando que você aprende, né? Então, você só vai aprender os conteúdos se você praticar, sujar a mão de terra. Um outro exemplo é, por exemplo, quando você aprende a caminhar, né? Se você perguntar para o seu pai, perguntar para a sua mãe, como é que você aprendeu a caminhar? Ele vai responder para você, você aprendeu caindo e levantando, errando e aprendendo, né? Se você pega, por exemplo, uma criança que nasce nos Estados Unidos, que aprende a falar inglês, como é que ela aprendeu a falar inglês? Errando e aprendendo, errando e aprendendo. Então a prova, ela dá para nós essa atmosfera, né? Você fazer provas, mesmo sem saber o conteúdo, mesmo sem ter base, você vai errando. Aí você vai errando, erra uma vez, erra duas, erra três, até que chega um momento que, pô, né, tu começa a errar, e aí você, pô, então tem que parar de errar. Então fazer provas, né, quando o cara fala pra mim, não tô fazendo provas, pum, é um sinal que esse sujeito não vai conseguir passar. É um sinal pra mim. E aí vem o ponto, né? Por que mesmo a pessoa sabendo que ela precisa fazer provas, que ela precisa fazer simulados, isso é uma unanimidade, né? Se você pegar vários vídeos no YouTube e ver Instagrams que falam sobre passar em medicina, é uma unanimidade que todo mundo concorda com praticar, né? Fazer questões, fazer provas, simular aquele cenário do dia da prova, né? E por que todo mundo, sabendo que tem que fazer prova, por que essas pessoas não fazem? E aí vem a explicação científica, né? A questão cerebral. Pô, Léo, eu sei que tem que fazer prova, né? Tem a galera que me acompanha há mais tempo, ela vira e mexe, eu tô falando, fazer prova, tu tem que fazer prova, né? Tanto que eu recomendo para os meus alunos, né? Nós temos o nosso regime de treinamento dentro do Método Atleta da Mente, um P3R, né? Até, inclusive, hoje eu postei lá, né? Domingo, eu postei lá no nosso grupo, nós temos um grupo privado só com os membros da família ATM, né? Com os atletas mentais, e nesse grupo, domingão lá, é a galera postando, ó, a prova, que eu peço para eles tirar foto, tá, beleza, tu fez a prova, me prova, né? Prova para mim que você foi lá e executou aquilo que tinha que ser feito. O cara bate uma prova ali provando, olha, eu fiz o que tinha que ser feito.
E aí tava cheio lá de publicações, né, de alunos, né, várias publicações. Então, assim, nós temos esse regime de treinamento. Aí vem a perguntar, por que o cara não faz, mesmo sabendo o que ele precisa fazer? Por quê? O nosso cérebro, e é importante que vocês anotem isso, ele é preguiçoso. O cérebro humano, ele é preguiçoso, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque isso foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então, o cérebro humano gastar menos energia foi fundamental para a nossa sobrevivência. Por quê? O nosso cérebro, do ponto de vista primitivo, do nosso DNA primitivo, ele foi programado para sobreviver e não para viver. Faz sentido, né? Eu não sei se eu vou comer amanhã, eu não sei se eu vou conseguir pegar o meu alimento, eu não sei se eu vou conseguir caçar, então eu preciso armazenar energia. Então o nosso cérebro ele é procrastinador, ele ama procrastinar, né? Ele sempre busca fazer coisas que dão prazer, né? Que dá prazer para ele e gasta menos energia. Então, como ele é preguiçoso, a maioria das pessoas chega na hora de fazer a prova, ela procrastina. Ela tem uma procrastinação. Por quê? Fazer provas, olha que bizarro isso, meus queridos. Fazer provas gasta menos energia, né? Então eu tenho um gasto energético, né? Quem já está mais avançado nos estudos, o que é energia? Qual que é a nossa moeda energética, né? Tem uma organela celular chamada mitocôndria, né? Que faz lá, pega a glicose e faz adenosina trifosfato, né? O famoso ATP, precisa de oxigênio, glicose, faz a respiração celular e vai fazer essa moeda energética para a célula, né? Tanto por exemplo, as células musculares, os neurônios, né, vão estar utilizando a glicose ali como principal fonte de energia, vai fazer lá o metabolismo energético, enfim, vai formar energia ali para você ter atenção, para você aprender, para você memorizar, né? Então, fazer provas gasta muita energia. Comenta aqui quem já fez a prova, quem já fez um simulado em casa. Gastou energia? Não deu aquela preguiça? Não deu aquela fadiga? Comenta aqui, só para mim saber. Se aconteceu isso, você foi fazer a prova, chegou na metade da prova, você ficou extremamente cansado. Você ficou fadigado, começava a ler o texto e se perdia no meio do texto, de tão fadigado que você estava. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui para mim. Ó, o Iago, principalmente em questões com textos enormes, muito, né? O pessoal comentou do Enem, quem já fez o Enem sabe, né? Só quem fez o Enem sabe o que é sair da prova extremamente cansado, né? O pessoal comentando aqui, a Beatriz, demais, a Mariana, isso aconteceu comigo no dia do Enem, ficou fadigada, não conseguia render nos estudos, né? Então, quando esse sujeito ele fala para mim que não está fazendo prova, eu sei por quê, por causa da procrastinação. Então esse cara ele gasta menos energia e dá prazer fazer prova? Comenta aí, é prazeroso? É prazeroso, né? Que nem você vê uma série na Netflix. Por exemplo, ontem de noite eu vi uma série daquela do assalto ao Banco Central, né? Eu gosto muito de séries que são baseadas em fatos reais, né? Pô, é prazeroso, né? Tu fica ali, aí acabou a série, eu fui pesquisar, né? Sobre aquilo. Então eu gosto dessa parte, né? Séries documentais, séries policiais. Então, assim, o cara tem aquele prazer, né? Tu fica focado, né? Tu tem um foco ali, né? Você fica prestando atenção durante 1 hora, é agradável, né? Gasta menos energia, né? Ver uma série na Netflix que te dá prazer. E o pessoal comentou ali, ó, o Iago, a Mariana, todo mundo comentou ali, não dá prazer. É cansativo, né? É um estímulo negativo fazer provas, né? Então, você não tem prazer. Por quê? Porque você vai errar todas as questões, né? Então, o prazer, né, aquele estímulo dopaminérgico. Porque quando você está vendo uma série, você está extremamente focado ali na Netflix, focado vendo aquela série, é porque você aumenta um químico lá no teu cérebro chamado dopamina. Ela que vai te dar atenção, ela que vai te dar a motivação, aquele prazer, aquele foco na série. Dopamina. Você estimula as tuas vias dopaminérgicas. A Netflix, todas as redes sociais, né, eles têm engenheiros
tá? Que estudaram neurociência. Então, toda a programação da série, ela é desenhada para chamar a tua atenção, para estimular a dopamina em você. Então, quando você passa o filme lá na plataforma, na rede social, ou no Instagram, no YouTube, né, aqueles micro vídeos que aparecem ali para você, eles são colocados na sua frente de propósito. Eles botam os vídeos que realmente que você gosta. Então, o tempo que você fica no vídeo é o tempo que você estimula a dopamina. Então, quanto mais vídeos eu colocar para você que são semelhantes àquele, mais dopamina eu vou gerar. Então, os engenheiros, né, dessas grandes empresas, dessas plataformas, dessas redes sociais, eles desenham toda a plataforma para você ficar horas e horas perdendo o seu tempo. Eles querem roubar a tua atenção. Quanto mais tempo você ficar ali, mais tempo eles ganham dinheiro, tá? Inclusive, tem um artigo científico que foi publicado na Harvard, que eles criticam isso, né? Eles falam até que ponto isso é benéfico para a sociedade, né? Então, até que ponto que isso é importante para a sociedade? Eles fazem esse questionamento. Olha que legal isso, né? É um artigo bem legal. Se der, depois eu posso postar esse artigo para vocês, tá? Eu posso mandar ele para vocês lá nos meus stories, tá? Depois eu posso estar enviando ele para vocês. Então, olha que bizarro isso, né? O quanto a gente é manipulado. Então, veja bem, né? Voltando aqui para a prova. Então, fazer provas gasta menos energia e dá menos prazer, né? Só que veja bem, eu falei aqui para vocês no início, né? 3 sinais, nós estamos no primeiro sinal, 3 sinais que você não vai passar em medicina em 60 dias ou esse ano. 60 dias. Por que eu falei isso? Porque quando a pessoa faz prova, né, meus alunos que fazem provas toda semana, mais de uma prova por semana, e ele tem aquela consistência, o que ele faz? Ele ganha resistência de prova. Resistência de prova. Então, aquela fadiga que a maioria das pessoas que estuda com método tradicional, que vê videoaulas, que é prazeroso, né, que não gasta energia, mas também você não aprende. Então, veja bem, quanto mais energia você gasta, quanto mais você estimula o teu cérebro, maior vai ser a sua taxa de retenção, maior vai ser a sua capacidade de aprender os conteúdos. Então, é aquela coisa, ir na academia, né? Ir na academia, você cansa, você tem a dor, né? Dói o músculo, dói tudo quando você vai na academia, né? Só que depois vem a recompensa, né? Quanto mais sofrimento for, quanto mais sofrido for o seu treinamento na academia, maior vai ser a probabilidade de você fortalecer a tua musculatura e emagrecer. É a mesma coisa nos estudos. Quanto mais pesado, quanto mais intenso for o teu estudo, maior vai ser a probabilidade de você passar em medicina, de você ir bem na prova, não ficar fadigado, não ter uma desregulação emocional no dia da prova. Então é isso que acontece com os meus alunos. Então eles conseguem ter resultados extraordinários, por quê? Porque eles praticam muito, é muita prova. E aquela pessoa que não consegue, que demora anos, e talvez essa pessoa pode ser você, e aí você tem que ter essa humildade de entender o porquê que você não teve resultados ainda, por que várias pessoas passaram em medicina e você não, você tem que ter essa humildade. Eu tive que ter essa humildade. Eu estava em depressão, eu estava a ponto de desistir da medicina e fazer outro curso da área da saúde, nutrição, enfermagem. Tava quase assim, um degrau, um passo para desistir da medicina. Eu vou ter que ter humildade. Eu tenho que ter humildade. Beleza, eu não tive resultado. O que eu fiz? Eu fiz isso. Eu estudei com método tradicional, videoaulas, questões, de forma passiva. Não teve resultado. Então agora eu tenho que ter humildade para reconhecer o porquê que eu não tive resultado e eu vou buscar o quê? Fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. É isso que você tem que fazer. Porque se você está anos estudando, se você não conseguiu passar ano passado, não conseguiu ser aprovado em medicina ano passado, esse ano você está estudando da mesma forma, não está tendo resultado, isso é um sinal
que está na hora de você mudar. Aí você tem que ter humildade. Porque senão você vai ficar 3, 4, 5, 6 anos e a probabilidade de você desistir nesse caminho é muito alta. Porque tu já não conseguiu passar, já está quase desistindo. Imagina quando 3, 4, 5, 6 anos tentando. Então agora é o momento de você, preciso fazer diferente. Tá? Então assim, quando você deixa de fazer prova, é o teu cérebro querendo te enganar. É o teu cérebro querendo te auto-sabotar. Ele está dizendo o seguinte, gasta menos energia e faz uma coisa que dá prazer para você. Né? Que nem quando você vai na academia. Não vai na academia hoje. Hoje tá frio, tá chovendo. Fica em casa, só hoje. Né? Aquela vozinha, aquele self-talk falando ali com você. Não, fica em casa hoje, não vai na academia. Fica em casa hoje, só hoje. Né? Não tem aquela vozinha que fala com você? Você não, hoje eu vou ir na academia, hoje eu vou fazer um exercício, cuidar da minha saúde. E aquela vozinha, não, fica em casa. Né? Vê uma Netflix só hoje, amanhã você começa. E essa mesma vozinha foi o que fez você não passar em medicina. Ficou ali, ó. Não faz um simulado hoje, não faz uma prova hoje. Vê uma videoaula no YouTube, né? Deixa para fazer simulado mês que vem. Deixa para fazer simulado há 30 dias da prova, quando você tiver base. Aí o cara vê videoaula, faz 10 questões depois da videoaula, que é a mesma coisa que você bater um pênalti sem goleiro, né? Fazer 10 questões depois que você viu o conteúdo, que o conteúdo tá fresco na tua cabeça, é que nem você bater um pênalti sem goleiro. Eu quero ver você fazer uma bateria de questões desse conteúdo semana que vem, mês que vem, no dia da prova. Aí eu quero ver. Entendeu a diferença que eu quero trazer aqui para vocês? Então vocês têm que entender que o inimigo de vocês, em muitos cenários, é você mesmo. Você mesmo que está auto-sabotando. É você mesmo que não está conseguindo passar, porque você está perdendo para você mesmo. Aquela vozinha lá toda hora. Não faz prova, não faz simulado. Né? Sendo que tem vários estudos neurocientíficos falando que você aprende praticando. Ah, mas eu não tenho base. E qual que é o problema de você pegar uma prova e não saber fazer as questões? Qual que é o problema de você errar? Qual que é o problema? Ninguém nasce sabendo. Ou alguém nasceu sabendo. Então tu pega as grandes descobertas no meio científico, eles repetiram, eles testaram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Entendeu? Então não tem problema nenhum você pegar uma prova e errar a prova inteira. Qual que é o problema? Quem que disse que está errado? Pega a questão, tenta fazer e não consegue. Da mesma forma que uma criança tenta falar e não consegue. Fala uma palavra, fala outra palavra, ela vai errando várias vezes, conjuga o verbo errado, fala tudo errado, até que um momento ela começa a falar, começa a fazer frases, começa a conjugar o verbo, começa a entender, entendeu? Aprender a caminhar é a mesma coisa, ninguém nasce sabendo. Então perceba que se você não faz prova, você não aprende o conteúdo, você não ganha resistência para fazer a prova, aí vai chegar no dia da prova, você viu tanta videoaula que você sabe todo o conteúdo, só que você não tem resistência para ler as questões. Aí você não consegue ler as questões, erra questões fáceis e sai da prova chorando, porque você sabe, você saiu da prova, você sabe que não passou.